Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a modelagem das variáveis dendrométricas. Então agora a gente vai estudar tudo que a gente aplicou, tudo que a gente estudou lá em regressão linear, regressão não linear e regressão para dados repetidos em técnicas florestais. Claro que a gente já aprendeu alguns exemplos, mas não o porquê e aquele tipo de modelagem. A gente vai falar sempre a partir de agora um pouco sobre a modelagem e a gente vai fazer uma rotina, uma questão no R sobre essa modelagem. Tá? Então a gente vai ver umas modelagens clássicas, nós não vamos ver todas, né? Algumas vocês vão ver lá em manejo florestal, como muita gente não fez manejo florestal ainda, não é nem bacana, mas vocês já vão ter conhecimento que é a mesma técnica que a gente aprender para fazer essas modelagens básicas, a gente vai também aprender a fazer as modelagens lá no manejo florestal. E por que a gente tem essa importância da regressão na engenharia florestal? Por que a gente tem essa importância toda? A regressão, ela é fundamentalmente importante para vários estudos, vários, para a gente aumentar a precisão, para a gente diminuir custo e o tempo de trabalho. Então, a gente faz isso porque demanda-se muito tempo na engenharia florestal a gente mensurar diâmetro de todas as árvores, altura de todas as árvores, ter o volume de todas as árvores. Então, a gente precisa estudar técnicas que deem uma precisão muito boa, ou seja, nos dê um resultado muito confiável para estimar volume, para estimar altura, para estudar a distribuição diamétrica de uma floresta, diminuindo os custos e o tempo de trabalho que a gente tem para essa questão aí. A regressão, então, é a técnica que utiliza, né, nós, engenheiros florestais, e tornou-se fundamental em vários estudos para a gente fazer estimativas de variáveis dendrométricas. Com o advento dos computadores, essa técnica expandiu rapidamente, porque antes da gente ter essa evolução dos computadores que a gente tem hoje, tá? Antes da gente ter essa evolução toda, a gente não estudava praticamente nada de regressão não linear, tá? A gente basicamente apenas utilizava essas regressões do tipo lineares, porque são regressões mais fáceis de se fazer em computadores mais simples. Mas com essa evolução grande dos computadores, a técnica não linear começou a ser usada muito. E aí expandiu-se muito essa questão, principalmente para vários setores, entre eles o setor florestal. Eu vou falar então um pouquinho, e é nessa primeira aula a gente vai ver isso aí, que é um pouquinho sobre a distribuição diamétrica, tá? Então a distribuição, a estrutura, né, diamétrica de uma floresta é como a gente vai estudar que aquela floresta está compartilhada, como aquela floresta está estruturalmente montada, se ela é mais próxima de uma rua normal, se ela é mais próxima de uma curva exponencial. Então, na verdade, a gente pode chamar de distribuição diamétrica, ou seja, distribuição de como os diâmetros estão. E geralmente, essa questão de você verificar como a árvore está composta ali dentro é feito com diâmetro, porque o diâmetro a gente viu lá desde o início, que é a variável mais fácil de se medir, né, depois da contagem do número de árvores. Tanto que se você olhar a distribuição diamétrica, ela vai se basear como o número de árvores por hectare, né, que a gente está mexendo com muitas árvores, com a densidade absoluta, em relação ao DAP. Então, sempre é uma medida de contagem, tá? Em relação ao DAP. Por isso a gente chama, então, essa distribuição de distribuição diamétrica, não distribuição altimétrica, se fosse de altura, nem distribuição volumétrica, se fosse de volume. Então, a distribuição diamétrica é a distribuição do número de árvores por hectare ou da densidade absoluta da comunidade florestal por classe de diâmetro. A estrutura, então, diamétrica da espécie é a distribuição do número de árvores por hectare por espécie e por classe de DAP. Tá? Então, se você pegar você pode fazer ela inteira, você pode pegar todas os DAPs
e só de distribuir por classe, então você tem uma distribuição geométrica geral, ou você pode fazer, se você tiver numa floresta nativa, por espécie. E aí você vai pegar todos os indivíduos daquela espécie e vai fazer a distribuição por espécie. E aí você pode basear naquelas medidas ecológicas que você aprendeu, você pode classificar as espécies antes por IVI, e aí só estudar a distribuição delas, e assim sucessivamente. Você pode fazer um estudo para você ver se a distribuição da floresta inteira, vamos supor, uma floresta nativa, segue J invertido, ou se não segue, sabe? E você depois você pode fazer por espécie, então você tem uma gama muito grande de como fazer. As distribuições elas podem ser unimodal, quando ela tem uma única moda, ou seja, ela tem um único valor que é o que mais se repete. Ela pode ser multimodal, como ela tem. Ela pode ser normal, porque a média é igual a moda é igual a mediana. Ela pode ser J invertido, crescente, decrescente ou balanceada. Geralmente a floresta ela é uma decrescente, ou seja, você tem muitas árvores pequenas e depois ela vai decrescendo. Ela pode ser contínua, você tem os mesmos indivíduos em todas as classes de diâmetro. Ela pode ser descontínua, ela pode ser ou errática, você tem alguma classe que não tem nenhum indivíduo. Tá? Então você tem vários tipos de curva que você pode ver. Aí é um exemplo, tá vendo? Você tem uma distribuição, então você tem aí as classes, tá? Essa aqui mais tende para normal, mas pode ser uma vibe, pode ser, e aí a gente vai ver no curso qual que mais se adequa a cada uma. Então você tem essa, você tem então essa daqui, tá vendo? Ó? É essa aqui mais perto do normal, essa aqui mais perto do J invertido. Essa figura já é clássica, né? Vocês já viram lá em dendrometria. Então, essa aqui é uma floresta nativa e a de cima é mais característica de uma floresta plantada, tá? E aí, né, o que a gente vê de diferente aqui na disciplina, a gente vai ver esses três, mas existem N outros tipos de distribuições geométricas. Então, a gente vai ver o modelo normal, tá? O modelo exponencial e o modelo de Weibull, 3 parâmetros, tá? Então, a gente tem aqui o modelo normal, a função de x é 1 sobre desvio padrão, que multiplica raiz de 2π, que multiplica exponencial de menos meio de x menos a média, que a gente vai calcular, sobre o desvio ao quadrado. Modelo exponencial, a gente tem então f de x é lambda exponencial de menos lambda de x, e esse x ele vai de zero até o infinito, já que o modelo exponencial ele não bate ele não chega aqui no zero, ele vai chegar bem próximo, mas ele nunca vai chegar no zero. E o modelo de Weibull, que é f de x, é 1 menos exponencial de x de menos x menos alfa sobre beta sobre lambda. Isso aqui é cada um dos parâmetros, parâmetro de forma, tá? Da curva. Então a gente vai, eu vou, mesmo que a aula fique mais curtinha, eu vou finalizar essa aula aqui e aí eu vou mostrar para vocês uma outra aula com o script. Tá? Então, por hoje, a gente vai estudar só a distribuição geométrica e eu gostaria que depois que eu fizer a parte prática, vocês então refizessem para vocês verem como que são as distribuições. E se vocês quiserem procurar outros tipos de distribuições, que tem várias distribuições, vocês podem também. E aí, na próxima aula, a gente continua com relação ipsométrica.